Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso CISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E você acompanha a nossa edição através do nosso canal oficial no YouTube. Você vai lá, digita @CISOcast, dá um Enter e vai nos encontrar. E também através do TikTok, Instagram e nosso canal oficial lá no LinkedIn, através da TVO e Off Hunter, tá bom? Essa edição ela conta com o apoio dos nossos patrocinadores, a Off Hunter, que é com toda certeza uma das maiores empresas de consultoria e projetos de cyber, segurança da informação e global privacy de todo o mercado. A Weave Secure, que é líder mundial em soluções de cibersegurança, e a Phishing Plus, que entra a partir de hoje também, na sua segunda edição, patrocinando esse projeto também, tá? Logo mais a gente roda aqui os comerciais. Para começar, eu peço o comercial do nosso patrocinador Master do Off Hunter e a gente volta na sequência. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo Off Hunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo Off Hunter. Muito bem, estamos de volta. Ele é formado em engenharia da produção, de produção mecânica. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área de segurança da informação. Atuou em empresas do segmento de processamento de cartões de crédito, a exemplo da Orbital, meios de pagamento como Alelo, defesa, no caso da Tech, que é um baita do exemplo, né? É isso. E atualmente ele é CISO na CVC Corp. Nosso convidado de hoje é uma figura ilustre e veio para nos ajudar no debate que trata hoje a respeito de ransomware, entre outros assuntos. E, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, Haroldo Dumont. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo, viu? Haroldo, eu vou pedir a você que se apresente para o grande público que não o conhece ainda, explicar um pouquinho como que você chegou à posição atual. A gente sabe que tem muita gente que acompanha a gente, que acessa, que assiste, manda seus currículos, e-mails, Sim. e que precisam sempre se inspirar em alguém para poder seguir a carreira. Se quer falar um pouquinho do seu exemplo, agradeço. Tá? Bacana, legal. Acho que se a gente puder colaborar, é sempre legal. E hoje, mais do que nunca, né? A gente precisa de profissionais para a área, né? Com certeza. A demanda é grande, a necessidade é muito grande e a oferta ainda é muito pequena. Uhum. Então, se a gente puder inspirar, né? E ajudar as pessoas em buscar uma carreira voltada à segurança da informação, no que a gente puder ajudar vai ser muito legal. Muito bom. E, assim, eu acho que a minha carreira começou como muita gente começou, né? Com segurança da informação, quem lá das primeiras gerações, né? Muito ligada à infraestrutura, segurança da infraestrutura, né? Perímetro, esse tipo de coisa. Mas a gente depois foi aprendendo outras coisas, né? Foi evoluindo, né? Uhum. E de forma geral, né, se você olhar hoje a segurança da informação, quanto ela evoluiu, se você olhar de 10 anos para cá, né, de soluções, de empresas no mercado. Então, assim, isso fez com que a gente também, como profissional, buscasse, né, evolução, desenvolvimento. Então, eu comecei, como eu falei para você lá atrás, ainda na época da Orbital, com a parte de segurança, a parte de PCI era um grande desafio, né, para uma processadora de cartão de crédito, um standard chegando no mercado, né? É uma escola, né? Foi uma escola, aquilo para gente, né? Aprendemos muita coisa ali, né? A busca da certificação, a busca de estar compliance com um certificado desse que é tão pesado para uma empresa de processamento de cartões de crédito. Então a gente ali começou um caminho muito grande ali em relação a isso. E o que eu falo, eu acho que segurança da informação, antes de tudo, você tem que gostar.
É isso aí. né? Gostar de aprender, gostar de estudar, gostar de evoluir. Se você não gostar disso, desafio constante o tempo todo, buscar soluções, buscar alternativas. O mercado te impõe isso, as empresas te impõem isso hoje cada vez mais, né? E gostar também de estar próximo do negócio. Acho que hoje segurança da informação não é mais aquela coisa pura, técnica, e sim você estar junto com o negócio. Acho que hoje as empresas estão percebendo isso, o quanto a segurança da informação é importante e é um diferencial para isso. E a gente, como profissional desse segmento, tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Sim. Tem que estar ligado aí. Então tem que gostar, como eu falei, de tecnologia, sim, tem que gostar de desafios, sim, tem que entender negócio hoje, né? Tem que estar sempre se atualizando. Então, assim, é um caminho bacana, árduo, né? Não se chega de um dia para o outro. Hoje a gente vê muita gente com 2, 3 anos de segurança e achando que já é o máximo da coisa. Não é, É isso. né? E hoje segurança não é mais só infraestrutura, tem toda a parte de desenvolvimento também, da aplicação, segurança de aplicação. Então, assim, cada lugar desse abre um universo de oportunidades para você conhecer, aprender, a se desenvolver. E chegar numa posição de CISO também não é uma posição também que você chega de um dia para o outro. É isso aí. Não é assim, né? Você precisa entender, é uma jornada que você tem e você tem que participar dela, né? É isso aí. Mas você falou uma coisa que eu achei que realmente faz todo sentido, né? Você foi cirúrgico ali. Você tem que entender o processo de negócio, né? Eu particularmente eu trabalhei alguns anos com RP, implantação, SAP, essas coisas. Uhum. E eu percebo que os profissionais que implantam ferramentas de RP são obrigados necessariamente a conhecer o processo do negócio. Talvez até por isso que muitos se destaquem para virarem CIOs, né? Talvez seja um dos pontos, porque você fala de fluxo, você fala de operação, você fala de uma série de coisas, né? Então, realmente, a área de segurança deixou de ser despesa Uhum. e passou a ser estratégica, né? Uhum. Talvez seja mais ou menos esse seu caminho, isso, né? é É isso. isso, né? É isso aí. Que Não, bacana. não tem mais volta, né? Esse Não- é um caminho que as empresas estão aprendendo ou aprenderam. Claro, depende de cada segmento, de cada indústria, umas mais maduras, outras ainda nem tanto, Uhum, mas todas estão nesse caminho. Hoje não tenha mais dúvida. Hoje segurança não é mais uma opção, uhum, né? E segurança é parte do negócio. sim. Não tenha dúvida. E até porque o impacto à reputação é enorme, né? Total. Prejuízo financeiro, Dependendo do que acontece, é total. né? Né? Exatamente. Com certeza. Bom, Haroldo, você sabe que através da TVO a gente sempre vai às ruas entrevistar pessoas para tratar de alguns temas. Então, qual que é o balanço que a gente faz aqui no CISOcast, né? É o seguinte, é escutar o que as pessoas que são leigas pensam sobre determinados assuntos e a gente vai se aprofundando aqui, tá bom? Bacana. Eu vou pedir à produção que rode a matéria, tá? O VT, Vamos e lá. a gente volta na sequência, Boa. tá bom? Vamos lá. Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Hoje nós iremos abordar um tema da atualidade que é ransomware. Você aí de casa já ouviu falar sobre esse tema? Será que as pessoas aqui das ruas de São Paulo vão saber me explicar o conceito, o que é esse tipo de ataque? Bora lá conferir comigo? Vamos, pessoal? Bom, pessoal, estou aqui com a Vitória. Vitória, você já ouviu falar de ransomware? Nunca ouvi o termo, não, mas sequestro de dados um pouquinho. Certo, então o ransomware ele é um software de extorsão. Então ele pode bloquear o seu computador, o seu dispositivo, enfim, pode pegar os seus dados, né? Você não ter acesso e depois ele exigir uma recompensa para você poder voltar a ter acesso ou desbloquear o seu computador. Você já passou por uma situação desse tipo de ataque, ou algum familiar seu já passou por isso? Eu tive com dados de banco, assim, que bloquearam o meu acesso ao banco, a cartão, essas coisas, mas no computador não, graças a Deus, né? Mas que medo. Certo. Como você acha que isso pode afetar os pequenos empreendedores? Eu acho que vai bloquear o seu modo de trabalho, né? Vai tirar a confiança dos seus clientes. Seria horrível. Isso mesmo. E você adotaria algum meio para proteger os seus dispositivos a partir de hoje? Ah, com certeza. Nossa, é o nosso método de trabalho, de estudo, de tudo, de comunicação. Eu acho que a gente precisa de ter uma proteção nesse caso, né?
Com certeza, com certeza. Muito obrigada, viu, Vic, pela sua participação. Imagina, muito obrigada. Pessoal, estou aqui com o Nathaniel. Nathaniel, você já ouviu falar sobre ransomware? Não, ainda não. O ransomware é um software de extorsão. Então, ele pode bloquear o seu computador, seu dispositivo, o seu acesso a arquivos, as suas fotos, vídeos. Depois, ele exige uma recompensa para poder desbloquear o seu computador, para poder permitir o acesso novamente. Você já foi vítima desse ataque ou conhece alguém que já foi vítima? Já recebi em e-mail corporativo, mas não cheguei a cair nesse tipo de ataque não. Mas recebo com uma certa frequência, vamos dizer assim. Certo. Como você acha que esse tipo de ataque, né, pode afetar os pequenos negócios e empreendedores? Olha, acho que atrapalha um pouco em questão de vazamento de dados dos próprios funcionários, fazendo com que as pessoas que estão atacando se passem por funcionários futuramente ou utilizem os dados da empresa que muitas vezes são sigilosos, né? Você já considerou adotar algumas medidas para proteger o seu dispositivo contra esse tipo de ataque? Só aqueles antivírus bem básico mesmo, sabe? Que a gente recebe, que vem propaganda, mas nada muito sofisticado ou muito preparado para lidar com esse tipo de ataque específico. Entendi. Muito obrigada pela sua participação. Ah, de nada. Pessoal, estou aqui com o Elias. Elias, você já ouviu falar de ransomware? Não. Então, ransomware é um tipo de software, né, de extorsão. Então, ele pode bloquear o seu computador, seu dispositivo, o acesso aos arquivos, fotos, vídeos, enfim. E depois exigir uma recompensa em troca para poder desbloquear, para poder devolver o acesso a você. Você já foi vítima desse tipo de ataque ou conhece alguém, algum familiar? Pessoalmente, nunca fui vítima, porque eu costumo ter um certo cuidado para validação de qualquer dado em 2 etapas. Mas, por exemplo, estou aqui com a minha namorada, a mãe dela já foi vítima de clonagem de cartão de crédito. Tudo iniciado pelo WhatsApp. E é complicado, né? Porque os bancos sempre falam, nós não entramos em contato por meio de redes sociais, de WhatsApp. Mas mesmo assim, algumas pessoas de mais idade acabam caindo nesses golpes. Exatamente. E como você acha que esse ataque pode afetar os pequenos negócios e empreendedores? Olha, primeiro acho que a gente tem que considerar que hoje a informação e os dados são recursos. E como recursos, eles são precificados. Tem até aquela frase, né? Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Então toda vez que a gente aceita os termos de uso, a gente está fornecendo informações que depois vão ser comercializadas. Os pequenos negócios, acredito que eles se valem disso também, dessas informações na hora de captar público e venda. E, do outro lado, eles também são objetos, né, de ataques que geram certo custo para o capital social das pequenas empresas. Perfeito. Você já considerou adotar medidas para proteger o seu dispositivo desse tipo de ataque? Olha só, eu falei da minha sogra que não toma cuidado e eu mesmo não tenho nenhum aplicativo para me proteger. Busco só não clicar em links que eu não conheço. Mas de prevenção além disso, eu mesmo nunca adotei nenhum outro. Entendi, perfeito. Obrigada pela sua participação. Obrigado, o prazer é todo meu. Boa sorte. Pessoal, por hoje é só. Acabamos por aqui. E galera do Sisocast, agora é com vocês. Muito bem, estamos de volta aqui. Você viu, Haroldo, que bacana? As pessoas confundem às vezes o tema, né? Sim. Com phishing, que é uma coisa muito rotineira na vida Sim. da gente, né? E esse assunto relacionado, pautado em ransomware, ele é um assunto a ser tratado há muito tempo. A gente vai ter a figura do Thiago entrando aqui depois, que é o nosso patrocinador, e ele vai falar um pouquinho a respeito da origem do ransomware. Isso veio datado dos anos 80, né, primeiro caso lá. Só que a gente sabe que em meados de 2005, 2006, as empresas começaram a olhar com muito mais atenção a esse tema. A partir das plataformas que foram sendo desenvolvidas, né, as políticas começaram a ser estabelecidas e tudo mais. Então isso tem mais de 18 anos aí que se fala, mas mesmo assim
muita gente não Sim. sabe e continua confundindo os assuntos. Sim. Eu queria saber de você o seguinte: quais são as principais ameaças e quais as melhores práticas que você, como CISO, recomendaria a uma organização, né? Supondo uma situação de ataque mesmo, sequestro de dados, né? Sim. É muito importante e a gente percebe isso, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente tem um desafio, e aí eu coloco todo mundo aqui da indústria da segurança, que é uma transformação de conhecimento, de cultura e de educação, inclusive. Eu acho que no fundo, até uma questão de educação, né? A gente precisa educar as pessoas para o mundo cibernético, né? E para o mundo da defesa cibernética. Eu brinco, falo muitas vezes, no dia a dia que a gente precisa ter um comportamento seguro, né? Comportamento seguro vem desde o que o rapaz lá comentou. Eu ponho um segundo fator de autenticação. Então, assim, mas muitas pessoas não sabem nem o que é isso hoje ainda. Exatamente. Não sabem, né? O ransomware não sabe, né? Primeiro que é uma palavra feia, né? Já começa com um negócio estranho, ransomware, né? Então, assim, mas eu acho que também a gente não tem que fazer com que as pessoas entendam no detalhe o que é um ransomware, mas entendam um pouco mais do seu comportamento seguro do seu dia a dia. E isso reflete nas suas questões pessoais, né, que são segurança da sua proteção dos seus dados e como você divulga, como você compartilha, esse tipo de coisa. E isso como vai para dentro da organização. É a mesma coisa, né? É o que eu brinco de manhã, falo assim, ninguém mais pensa, senta no carro, bota o cinto de segurança e sai. Virou parte do seu comportamento, né? Você não questiona mais isso no seu dia a dia, né? Começa a não fazer sentido mais as pessoas não questionarem mais, não ter um segundo fator de autenticação nas suas contas. Porque hoje em dia, se você não tiver, você provavelmente pode ser hackeado, sua conta pode ser comprometida, e isso gera um enorme problema para a pessoa, né? E quando ela vai para dentro da organização, se ela tem isso já dentro dela, ela não é contra um processo desse, ela não vê problemas para isso acontecer. E isso muda muito na organização. Porque por mais que a gente, dentro do dia a dia lá, né, da segurança da informação, esteja preocupado e implemente seus processos, implemente seus controles, né, implemente ferramentas, que hoje ferramentas são caras dentro do mundo da segurança da informação, e a gente estava ouvindo falar, né, como que é o desafio para as micros e pequenas empresas. Como é difícil para uma micro e pequena empresa hoje se proteger, né, com segurança. Porque as soluções não são difíceis, né? São complexas, caras, muito caras. É isso aí. Custa caro para uma grande organização, uma empresa que tem capital, que tem investimento, que tem aportes, né? Para uma pequena empresa, imagina quanto isso é muito mais desafiador. Então, assim, mas se a gente puder começar por alguma coisa, vamos começar com a educação, com a formação, com a informação para essas pessoas, né? E acho que isso aqui faz muito sentido para as pessoas, né? Divulgar esse tipo de coisa. Claro, a gente viu ali falando de roubo, a gente viu falando de fraude, de golpe, WhatsApp, quer dizer, tem um monte de coisa ali, não é só ransomware, né? Dá para desenrolar muito. Dá para desenrolar muita coisa ali, né? Isso aí. Mas o ransomware por si só é um desafio para as grandes organizações, para todos nós, né? Por onde ele pode vir a entrar, desde um e-mail realmente, ou então algum artefato que vai sendo implementado no ambiente. E o que é pior, né? O ransomware normalmente ele nem é ele é o último ato de um processo de ataque cibernético, né? Ele não é normalmente o primeiro ato, né? Normalmente você ainda passa por outras situações antes, dupla extorsão. Depende às vezes de um phishing, de um usuário vulnerável que aceita, né? Que aceita e que aí o cara vai fazer um ataque lateral, vai conseguir um acesso privilegiado, vai chegar num domain admin, vai distribuir aquilo dentro da organização, exfiltrar os dados dentro da sua organização. Sim. E quando ele faz o último ato, que é o ransomware mesmo, né, que é criptografar teu ambiente, coisa e tal, na verdade ele já tirou seus dados lá dentro da organização, ele vai te fazer uma dupla extorsão, né, em relação aos dados. Então, assim, é muito, muito sério isso, muito sério isso. E você não tem nenhuma garantia de que vai pagar um Bitcoin lá e que ele vai de fato te entregar, né? Você está negociando com um criminoso. Exato. Nós estamos falando de crime. Sim. É um criminoso. O cara que está do teu lado, do lado oposto com você, não é uma pessoa de bem. Não é uma pessoa que está ali para fazer alguma coisa em troca. Exato. Numa negociação.
né, ele tá distorcendo você, né, distorcendo você, querendo de você o máximo que ele puder tirar. E ele não é um cara nada confiável nesse processo. Então, assim, não é um processo fácil de você entender, negociar, né, esse tipo de coisa. Até se decidir se faz parte da sua estratégia negociar ou não, se você vai negociar ou não, né, dependendo do impacto que você tem para o seu ambiente, para a sua empresa, né, de como que você faz isso. Então, isso é muito difícil de você tomar uma decisão, e eu acho que todo esse processo, aí falando dentro das grandes corporações, né, tudo isso tem que estar muito bem já desenhado antes. É o que a gente fala muito de resiliência, né, hoje. Segurança cibernética, pensar na sua resiliência, quer dizer, tudo que você faz é para evitar, tudo que você faz é para não ter a situação, mas tá bom, e se você tiver? Você não vai começar a pensar no dia em que você tiver, né, sobre uma carga enorme emocional, de pressão, se você vai fazer um processo A, um processo B, por onde você vai começar, qual é o principal ambiente que você vai restabelecer, qual é a ordem, né, lógica desse processo acontecer, como que a comunicação vai acontecer com o mercado, com seus clientes, com seus parceiros, seus fornecedores, né? Se você é uma empresa regulamentada, como é que vai a comunicação para o seu órgão, né? Como é que você vai falar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Tudo isso tem que estar pensado antes. Tudo isso tem que estar montado, né? E, se possível, ainda testado. Com certeza. Ainda testado. Porque na hora que a coisa acontece, treino é treino, jogo é jogo. É isso aí. E é um jogo duro, é um jogo pesado, né? Então você tem que estar preparado para isso. E não pode imaginar que o CISO vai fazer milagre, sendo que não existe segurança 100%. Então é um fato, né? Fato. A questão é o que você falou, é resiliência. Resiliência, né? Segurança, esse é um grande problema, né? Segurança nunca tem uma bala de prata para um assunto, né? Você nunca tem ransomware, então você faz tal coisa e acabou o ransomware. Não é. Né? Vem desde gestão de configuração, gestão de vulnerabilidade, hardenização, educação. Depois você perde informações que não recupera. Não recupera. Né? Não recupera. Então, daí a necessidade de você ter planos estabelecidos de desastre e tudo mais. Sim, né? Exatamente. É engraçado isso. A gente vê pessoal falando em adequação LGPD. A gente até acha engraçado, porque há empresas que a gente às vezes vai conversar e fala, não, estamos adequados aqui e tal, mas o cara não tem políticas estabelecidas de GRC na companhia. Cara, você não está adequado. Sim. Você não tem plano de desastre, você não faz pentest, né, regulares. Difícil, né? Você não olha a sua camada de aplicação. Sim. Onde estão os testes estáticos, os testes dinâmicos que você tem que fazer, né? Onde está o teu programa de desenvolvimento seguro? Né? Não adianta só pendurar tudo um pentest uma vez por ano. Você faz um pentest agora, daqui um mês aquilo mudou. Mudou tudo. Mudou. Né? Então assim, mas você não fez pentest? Fiz pentest, mas mês passado. E de 2 meses para cá a aplicação mudou. Isso. Então assim, de novo, não é um tiro, não é uma bala de prata. Então pentest faz todo sentido ter? Claro. Mas eu tenho que ter um programa de desenvolvimento seguro. Eu tenho que educar o meu desenvolvedor. Né? Eu tenho que dar uma ferramenta para ele poder fazer um teste estático, um teste dinâmico dentro da sua aplicação e ver como é que está durante todo o ciclo de desenvolvimento. Não uma vez por ano. E amanhã esse mesmo camarada deixa a operação, vem um novo. Isso. E aí? Novamente aculturamento. Novamente. É um trabalho sem fim. Sem fim. Sem fim. É um processo contínuo. É um processo contínuo. Você acha que é por isso que muitos profissionais na área de segurança desenvolvem burnout? Sim. Você tem certeza disso? Sim, com certeza. Né? Porque a pressão é muito grande, né? É constante. Né? Você está aqui, você está bem, daqui a pouco o teu telefone toca, você pode estar entrando numa super crise para resolver alguma coisa. Né? E rapidamente as perguntas vêm, o que está acontecendo, por que está acontecendo, onde foi o problema, quem que errou, né? Quanto tempo vai demorar para resolver. Muitas vezes você ainda nem entendeu o problema. E a pergunta que vem é assim, quanto tempo o ambiente está no ar? Você tem uma expectativa de você resolver. E muitas vezes não é nem você que bota no ar o ambiente. Né? Você depende de todo um conjunto de pessoas e de especialidades dentro da infraestrutura para você restabelecer esse ambiente. Né? Então, assim, óbvio, sem dúvida alguma. Nossa, que loucura. E quais são as principais situações que você acha que fortalecem o processo para fragilizá-lo? Né? Eu digo assim, quais situações que você acha que fragilizam, melhor corrigir minha pergunta,
quais situações que fragilizam o processo para desencadear esse tipo de situação? O que que uma empresa hoje ela pode, a toque de caixa, olhar com medida inicial para tentar impedir, né, ou criar essa resiliência que você falou? Sim. Bom, eu sempre brinco e falo assim, né? A primeira coisa que toda área de segurança tem que fazer é o que eu brinco, assim, a camada do feijão com arroz. Uhum. Não adianta você pensar em inteligência artificial, em fazer as coisas mais incríveis que tem, mas você não faz as coisas básicas. Você não faz uma gestão de vulnerabilidade. Você não atualiza patch no seu ambiente, né? Você não faz uma hardenização do seu ambiente. Mas você está preocupado com a inteligência artificial. Claro que hoje a gente vai caminhar para isso, não tenha dúvida, né? Não tem como você, de novo, o que eu falei, você tem que conhecer o negócio. E o negócio vai te exigir esse tipo de Vai coisa. evoluindo, né? Vai evoluindo, tá certo? Mas se você não fizer o básico, você já errou. E o básico pode ser simples, mas ele não é fácil muitas vezes de ser feito. Dependendo do tipo de organização, dependendo da maturidade que essa organização então tem em relação ao tema, não é fácil, Sim. né? Você tem muitos ambientes. Assim, começa resolvendo os seus problemas básicos de segurança, né? Treinamento, né? Campanha de conscientização, né? Pode fazer umas gamificações, é legal fazer campanha de phishing dentro da organização, enfim, tem muita ferramenta para você fazer hoje, muita empresa que presta esse tipo de serviço, né? Você pode agregar no teu programa de segurança, por exemplo, e fazer isso acontecer. Então, isso são coisas muito importantes, né? Claro, e depois você também tem que ir fechando as portas, né? Olhando para o seu ambiente, né? Acesso. Outra coisa é acesso. Parece tão simples, mas não é. Fazer um processo maduro de revisão de acesso, né? Olhar as pessoas que têm acesso privilegiado no seu ambiente, né? Você acha que os VIPs são um problema? Porque normalmente os VIPs são aqueles que têm muito mais permissionamentos de acesso, e etc e tal, e inclusive muitos deles visados. Tanto que quando a gente faz monitoração de marca, a gente pega dado de executivo, tudo na Deep Web, tentativa de sequestro, mas normalmente eles podem. Eu lembro de uma empresa, eu acho que eu comentei num dos episódios aqui, que ficava na Zona Oeste, fica na Zona Oeste de São Paulo, e o CIO, antigamente não havia a figura do CISO, né? Uhum. Eu já sou bem velho, né? Então, assim, não tinha essa figura, e ele ficava de cabelo em pé, porque o filho do CFO ficava invadindo o site da companhia, que é uma multinacional, e ele ficava ali sem saber como lidar, né? Você acha que os VIPs, nesse sentido, eles também são... Os VIPs são, sem dúvida alguma, uma das grandes, como eu sempre falo, né? Uma das grandes estrelinha na testa. Né? Não tem como. Né? E por isso que a gente monitora, por isso que a gente, né, faz threat intelligence com o nome dos executivos para acompanhar e ver se como é que a coisa está. Agora, com certeza, eles são um dos grandes alvos do processo, porque são eles que detêm normalmente as grandes informações, as informações estratégicas, né? Um plano estratégico da organização, né? Um plano de investimento, por exemplo. Né? Então, assim, estão com eles, são essas pessoas. Fusão, aquisição, né? Fusões, aquisições, tá certo? Poxa vida, então assim, eles são as pessoas que a gente precisa proteger. Sim. A gente precisa proteger muito eles. E eles também precisam entender isso, né? Precisam entender que eles são alvos, que a gente faz e coloca algumas proteções ali, que faz todo sentido ele respeitar aquilo lá, né? Não, mas eu sou executivo e eu quero usar o meu equipamento pessoal. Cara, não vamos usar o equipamento da empresa, porque o seu pessoal, eu não consigo, eu não monitoro, eu não tenho nenhuma ferramenta de gestão ali, de controle, né? Meu SOC não consegue ver o que acontece na sua máquina pessoal. Não, mas eu tenho antivírus, eu tenho não sei o quê. Tá bom, mas e daí? Né? E se estiver acontecendo alguma coisa agora na sua máquina? Eu não estou vendo. A máquina corporativa, eu estou. Né? Eu tenho um EDR aqui funcionando, ativo. Né? Eu bloqueio certos tipos de acesso. Né? Eu tenho um DLP que monitora se alguém tentar sair com alguma informação que está dentro da sua estação de trabalho, com grande volume, por exemplo. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo e implementando dentro da organização que no mundo pessoal não tem. Sim, sem dúvida. Não tem. Né? Então a gente precisa separar os mundos, né? Explicar isso para eles. Com certeza, com certeza.
Ao longo da sua carreira, você já se deparou com situações, pelo menos uma que você consiga descrever aqui, que foi muito crítica, que você suou até para tentar resolver, passou por apuros mesmo, em algo similar? Olha, em relação você está perguntando assim, em relação aos executivos, nesse sentido? Em relação a risco, algum impacto de um ransomware, alguma coisa que você tinha Sim, que resolver, sim. estava com a faca no pescoço. Faca no pescoço, É. né? E a gente, sim, tem várias situações. A gente já passou por situações pontuais e por situações mais complexas, né? Ao longo da carreira. E é o que eu falo muito, a gente aprende muito num processo desse. Mas você tem alguma que você poderia destacar aqui para quem está vendo? Estou me referindo aos jovens, porque naturalmente eles devem imaginar que o jardim é totalmente florido, Não, né? Mas não sabem que na Não. hora que a corda aperta, o que o camarada pensa, como que ele reage, Como que reage, né? como que É você necessário atua. frieza, né? Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto interessante. Eu acho Uhum. que o perfil também do profissional de segurança da informação, ele tem que ser moldado, né? Todos nós temos características Uhum. pessoais, do jeito de ser, do jeito de fazer, do jeito de pensar. Ok, isso faz parte de cada um. Agora, na função, né, na função de CISO, na função de um responsável por segurança da informação, eu acho que um dos diferenciais é você ter muita tranquilidade no momento em que uma situação desta acontece, ocorre, né? E é muito difícil, né? Você baixar a bola, você respirar fundo, você contar até 10, até 100 e começar a agir com racionalidade, né, dentro de um processo desse, porque é caótico. No momento em que acontece, né, gente de todo lado, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, todo mundo querendo resolver na melhor das intenções. Sim. Na melhor das intenções. Uhum. Dificilmente alguém entra para uma sala de crise, né, uma sala de guerra, no momento em que você está sobre um ataque cibernético. Ninguém ali normalmente está a fim de gerar mais discórdia, mas acaba gerando, né? Porque é um momento tenso, onde as pessoas estão realmente muito tensas, e aí você acaba perdendo o racional. Então, acho que um CISO tem que ser o mais racional possível dentro daquele processo, né? Uhum. Então, você tem que se treinar também nesse sentido. Isso você também vai ganhando com a vida. Sim. Né? Você passa uma situação, você passa 2, você passa 3 e você vai aprendendo. Né? Você vai aprendendo a ter, não é passividade, mas você tem que ter calma. Controle emocional. Controle emocional. Tá. É a hora que você tem que chegar para um e falar, calma, não é assim, vamos olhar isso aqui primeiro. Não, mas primeiro nós estamos fazendo contenção, o objetivo é fazer contenção do ataque. Uhum. Então assim, o que a gente vai isolar? Já olhou isso, já olhou aquilo. Então, conduzir o processo num momento desse é uma das principais funções, né, do CISO, da sua equipe, pelo menos de Blue Team ali, que você tem que ter. Né? É muito importante você ter isso. Né? E essa maturidade faz parte do seu aprendizado. Aquilo que eu falei, você não chega numa função com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vai ter que passar por todo esse processo. Uhum. Né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. E assim, eu passei por várias situações, né? De ataque, de ambiente sobre ataque, de você ter que fazer um isolamento, isolar a máquina, ou isolar um servidor, né? Você tem que tomar, às vezes, aquela decisão, você não tem todo mundo ali no momento para tomar a decisão de como fazer, né? Você tem o ferramental, então você tem que fazer um bloqueio momentâneo, bloqueia, avisa as pessoas, traz as pessoas para essa mesa, conversa, né? O que a gente vai olhar, o que vai olhar primeiro, põe isso num plano de execução ali, vai acompanhando, vai reportando isso para a sua organização, né? A organização ela é viva, né? E você tem N interesses ali, Uhum. né? Você tem um interesse de uma área de marketing, quem quer saber de você o que está acontecendo porque tem que falar com a imprensa, ou você tem que falar com o jurídico, quer saber porque quer falar com a imprensa, quer dar uma nota, né? Quer falar com a autoridade de proteção de dados, né? O que vai ser dito para uma CVM, por exemplo, se você for uma empresa que tem capital aberto, por exemplo, né? Então assim, tudo isso você precisa falar. Você tem a área de comercial querendo saber se amanhã ele vai poder continuar trabalhando e vendendo ou não.
né? Então, assim, você tem tudo isso, né? Numa processadora de cartão, se você tem um ataque desse, imagina você indisponibilizar a transação, né? A transação em processamento de cartão de crédito é de Impacto brutal, brutal, né? brutal, né? Brutal. Isso é fenomenal. Mas assim, se você colocar isso, por exemplo, para um hospital, olha o quanto é brutal você, de repente, o médico não ter acesso ao prontuário do seu paciente. Sim. E saber se ele tem que tomar um remédio ali naquela hora ou não. Você não pode falar, não, amanhã eu vejo que remédio que ele toma. Sim. Cara, tem que acessar a base, tem que ver o que o cara tem que tomar, É. né? Então, assim, você pode perder vidas Com ali. certeza. Inclusive, tem aumentado os casos de ataque a UTIs. Tem. Recentemente saiu uma notícia também de um caso, foi assim, um caso bem explorado pelos atacantes no hospital da Europa Oriental ali, Uhum, né, do leste europeu. uhum. E, aliás, muita coisa acontece por lá também, Acontece né? por lá. Esse é um dos pontos que a gente fala. A gente recebeu aqui nos episódios passados o LAC. O LAC, ele ministra cursos e aulas para modelagem de ameaças. Uhum, uhum. E calhou dele vir para cá, porque a gente trabalha com modelagem de ameaça e a Perfeito. gente acredita demais no conceito de Security by Design. Sim. Eu não quero expor o meu ponto de vista, eu quero que você fale, né, por si só. Você acha que o conceito de Security by Design, hoje em dia, ele é difícil de ser implantado numa companhia tão grande quanto a sua, por exemplo, dadas as questões políticas, setoriais, do negócio propriamente? Até que ponto você acha que é válido o conceito de Security by Design? É uma segunda pergunta. Pensando num planejamento para proteção e impedir um ransomware, por exemplo, né? Uhum. Queria que você falasse um pouco dessas duas coisas. Sim. Bom, eu acho que assim, primeiro, declaração, políticas, Uhum. elas são importantes. Ela tem um nível de importância dentro da organização, porque é uma declaração sobre aquilo que você entende e sobre aquilo que você tem que fazer. Agora, não basta isso. Não basta fazer uma declaração, né? O grande desafio é você trazer isso para a prática, trazer isso para a execução, né? As organizações têm dificuldades, muitas vezes, não é porque ela não quer, não é porque ela é contra. É difícil de ser feito, Uhum. né? O fato é difícil de ser implementado. Vai investimento, vai tempo, né? Você precisa competir, entre aspas, com todas as outras coisas que a organização tem das suas prioridades, né? Agora, você não pode dizer que isso não é prioridade, né? E modelagem de ameaças, eu acho que é uma das coisas mais importantes para poder fazer dentro de um ciclo de desenvolvimento seguro, por exemplo. Uhum. Não tenha dúvida, Uhum. né? A gente tenta fazer, né? Todos nós tentamos fazer, mas a gente sabe que a gente acaba pegando pelo meio, pegando pelo fim, né? Mas modelagem de ameaça, eu acho que assim, é um nível de maturidade dentro do desenvolvimento seguro, ou seja, quem consegue fazer, quem consegue implementar isso e dizer que faz isso sim de forma contínua dentro de uma organização, está num nível muito bom já, né? Normalmente mais setor financeiro, você acredita? Eu acredito que sim. Eu acredito que é mais que hoje, se a gente for olhar para as indústrias de uma forma geral, sim. Maravilha. Bom, eu vou pedir à produção agora que solte o merchan da Fishing Plus. Fishing Plus, que entra com a gente a partir desse mês, ela é uma patrocinadora agora do projeto também, tá? É uma das soluções mais adequadas às leis globais de privacidade, porque ela se atenta à PPI, ela se atenta à POP africana, à GDPR, à CCPA, que é a californiana, a brasileira, e ela, com tudo que ela oferece para sanitização, para detecção de credenciais vazadas, para culturamento, vale muito a pena. Então, eu vou pedir à produção que rode o merchan e a gente volta na sequência, tá? Por favor. Bacana. O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica.
é preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem. Voltando aqui então, Haroldo, eu queria saber de você, assim, como é que você imagina que no futuro esses temas vão ser tratados, né? Como que as empresas estarão preparadas para lidar com isso? Até porque é o que a gente já falou. A cada ano ou a cada período sempre vão surgindo coisas novas, né? Mas especificamente falando de ransomware, né? Como que você acredita que os casos de sequestro de dados vão ser tratados no futuro, né? Como que a gente vai conseguir atingir um nível de maturidade que vai permitir fazer com que a gente resolva ali na ponta rapidamente? Como é que você enxerga essa situação para o futuro? Já parou para pensar nisso? Bem desafiador. Bem desafiador. Como você falou, não é uma história recente, né? E a gente ainda não achou todas as respostas para isso e tem ainda que procurar muitas. Eu acho que esse é um caminho também, isso é uma jornada, né? Prever alguma coisa do tipo, daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos nós não teremos esse tipo de problema, eu não vou me arriscar aqui a apostar, não. Né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, está melhorando muita coisa, sem dúvida, mas ainda é um desafio para todos nós. Né? Todos nós, né? E, de novo, né? Fazer o que precisa ser feito, fazer o básico, educar as pessoas, esse tipo de coisa precisa ser feito, né? Sem dúvida alguma. Né? E ransomware continua sendo um desafio para todos nós. Continua sendo um desafio. Eu acho que assim, tem caminhos? Tem caminhos, né? Vamos conseguir zerar isso? Não sei, acho difícil. Né? A gente tem muita... as indústrias estão em níveis de maturidade muito diferentes. Né? Pode ser que tenha indústrias que hoje já tenham isso minimizado, né? Mas eu tenho certeza que tem outras que têm seus desafios básicos ainda em relação a ransomware. Dinheiro não dá em árvore, né? E dinheiro não dá em árvore, né? Não dá em árvore. Então isso é algo realmente, assim, teria que ter uma bolinha de cristal aqui para a gente poder falar assim, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, isso aqui está resolvido. A gente faz essa provocação porque hoje a gente tem as leis globais de privacidade. Sim. E eu acho que a gente já falou que existe segurança 100%. Sim. Então, você autuar uma empresa em função de do fato dela ser vítima, às vezes, de um ransomware, alguma coisa assim, é uma coisa que eu acho que não faz muito sentido, porque é o que você falou, a gente lida com resiliência. Sim. Então, a minha preocupação vai muito em relação a isso. Como que a gente vai conseguir criminalizar isso? Porque já é criminalizado. Sim. Mas, assim, tratar com a devida atenção, não punindo uma empresa por um eventual problema, já que isso é uma coisa que não depende tão somente da gente. Né? Sempre vão existir lacunas. Né? Ainda mais a figura do CISO. Né? É mais fácil punir a vítima, né, do que o causador. Exato. Onde está o causador? A vítima é fácil, ela tem nome, endereço, CPF, o CNPJ e você encontra. Né? E hoje as leis, basicamente, elas delegaram essa responsabilidade para as organizações. Né? Todo o ônus dessa questão está colocada praticamente exclusivamente em cima das organizações. Faz sentido ser responsável por aquilo que você detém, os dados pessoais? Claro que faz. Não, acho que nenhuma organização hoje diria, não é minha responsabilidade. Com certeza. Claro que é. Né? E tem organizações que vão tratar isso com muita prioridade, né? Com muito investimento, com muita condição, e tem outras que vão simplesmente assumir o risco porque não tem. Né? E deixar ver o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Agora, como você chegar no atacante, né? Em quem realmente faz o mal, né? Em quem realmente produz aquele problema, né? Não está aqui muitas vezes não está dentro da jurisdição das leis brasileiras. O atacante está fora do Brasil, está em outro lugar, está no leste europeu, está do outro lado do mundo.
Você não sabe. Como É. que você vai imputar a ele o peso da lei? Difícil. Exatamente. E o colaborador, como a gente falou, a empresa está com todas as boas intenções, aplica treinamentos e tudo mais, mas ele passivo aí, ao cometer algum erro, Um erro. vai lá e põe tudo em... Um né? erro, simplesmente um erro, né? É o que a gente fala, um simples elo ali que naquele momento se fragilizou, muitas vezes você derruba toda uma estratégia que você tem, todo um investimento que você tem dentro da organização, né? E não é justo você imputar todo o ônus, então, portanto, né, de uma situação dessa exclusivamente para a organização. Sim. Não acho que esse Sem seja o dúvida. caminho. E como é que você acha que o setor de varejo ele se posiciona e como que ele é visto em função da situação? Você acha que ele é alvo principal? Você acha que o varejo ele é um dos principais alvos, talvez o principal? Como é que você enxerga pela experiência de ter atuado em financeiro e Financeiro, hoje, né, varejo. retail? Primeiro que assim, né, acho que a gente já passou daquela época em que achava que dinheiro tinha carimbo, né? Uhum. Então eu quero o dinheiro do banco, eu quero o dinheiro de uma financeira. Uhum. Eu quero dinheiro. É isso aí. Dinheiro é dinheiro. É. Se eu tenho uma dificuldade para invadir um grande banco, porque ele tem uma maturidade muito grande, ele investe muito, mas do lado eu posso ter um pequeno varejo, É isso né, aí. que não investiu. Tudo bem, eu vou ter menos valor ali, né, de possibilidade, mas se eu pegar 3, 4, 5, de repente é mais fácil do que tentar uma grande instituição financeira que está muito mais hoje mais bem preparada para isso aí. isso, né? Então, assim, dinheiro não tem carimbo. E aí eu vejo o varejo, sim, né, como um dos grandes focos, né, para monetização de um ataque cibernético, de um ransomware, né, sem dúvida alguma, né? E a gente viu essa indústria também, de forma geral, nos últimos anos, como ela também veio correndo, veio fazendo, veio evoluindo, né, em relação ao tema, né? E isso é muito importante, porque é aquela história, ou é o varejo, ou é um hospital, né? Não tem mais, não tem mais, né? Eu já presenciei, eu já fui consultado, né, Uhum. de pessoas muito próximas a mim, no ciclo de amizade, assim, pessoal, né, de diretores de empresas, esse tipo de coisa, que vieram para mim e disseram: Haroldo, minha empresa foi hackeada, minha empresa está sob um ataque de ransomware, a gente está com o ambiente todo ele criptografado, o que a gente faz? Né? E indústria, por exemplo, pequena empresa, média empresa, indústria, né, fabricante, né, de peças, de autopeça, enfim, não tem mais esse... Com certeza. Tem mais, né? Então, todos nós somos alvo hoje, todos nós. Se alguém achar que não é alvo, precisa mudar rapidamente esse conceito. Com certeza, você tem toda a razão. Muito bem, o papo está muito bom, mas eu preciso passar agora alguns recados aqui, né? Legal. Bom, basicamente é o seguinte, esse podcast ele tem uma missão social também, a gente coloca isso em todos os episódios, tá? Tá até repetitivo, mas eu tenho que falar. Então a gente está nesse momento recebendo currículos de profissionais. A gente tem profissionais no mercado ali que precisam se realocar. Então eu vou passar o e-mail oportunidade@cisocast.com. Se você quer entrar nesse mercado, se você está almejando uma alteração, uma mudança de empresa para uma outra, às vezes você não se adaptou à empresa que está e está buscando, e a gente sabe que às vezes um projeto parado ele pode custar muito mais caro do que, né? Às vezes você tem um profissional de mercado que quer se recolocar, manda seu currículo para oportunidade@cisocast.com, tá? E as empresas também que tiverem interesse em repassar suas oportunidades, manda para a gente, tá? A gente está recebendo muito material, a gente tem direcionado para alguns clientes, parceiros, enfim, e eu acho que vale muito a pena, né? A gente, para especificamente esse projeto, a gente também não cobra nada para isso, tá? É um trabalho realmente de networking, esse é o objetivo real, tá? E a gente tem recebido também muitas sugestões de pauta. Então, inclusive, Haroldo, se tiver sugestões, quiser mandar para a gente aqui, a gente manda para pauta@cisocast.com. A gente quer trazer os mais diferentes debates aqui para discutir. O objetivo é levar para a sociedade que é leiga informação, mas ao mesmo tempo a gente se aprofundar aqui um pouco também, né? E eu queria também, nesse momento,
solicitar também agora o merchan da nosso parceiro, que é o IFSecure, né? A IFSecure, ela é parceiraça nossa aqui, tá? É a plataforma líder mundial em soluções de cibersegurança. Eu vou pedir a produção que rode o VT, e na sequência a gente tem aqui a participação do nosso querido Thiago Guerra, que vai falar um pouquinho também da IFSecure, tá bom? Então, produção, por favor, agradeço o comercial. A IFSecure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora a nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, ele está aqui, especialista em segurança da SecureGate, nossa parceira, distribuidora da IFSecure, nosso parceiro e amigo Thiago Guerra. Seja bem-vindo, Thiago, mais uma vez. Obrigado, Alain. Obrigado por estar aqui conosco novamente, tá? Thiagão, como é que você chegou aqui tranquilo? Veio para cá tranquilo? Sem ponte aérea? Ponte aérea direitinha e eu parei para descansar um pouquinho à noite e estamos aqui já de manhã. Maravilha. Thiago, você viu que a gente está tratando de uma pauta voltada a ransomware, né? E eu gostaria que você falasse um pouco da UIF, porque a gente estava conversando lá atrás sobre a origem do ransomware, até comentei aqui com o Haroldo, né? Uhum. Conta um pouquinho essa história pra gente e fala um pouquinho da IFSecure, né? Nesse contexto, né? Legal. Bom, o primeiro ransomware que a gente conhece, alguns chamam de ransomware, alguns de ransomware, mas o primeiro ransomware que a gente conhece historicamente foi criado por um biólogo, literalmente em um evento contra a AIDS em si, onde ele criou essa ameaça cibernética, uma variação cripto que sequestrou dados computacionais e pediu um resgate de $189 em 1989. Nossa, quanto dinheiro. Para aquela época, $189 devia ser muito. Era muita grana. Né? Então, basicamente, até hoje se perdura o pânico ao ransomware devido às proporções, devido à sua lateralidade, e com certeza ele será a ameaça que vai nos incomodar por mais algumas décadas, com toda certeza. Porque hoje o que mais vale é a informação. E quando você sequestra a informação, acabou. Antigamente se pensava em perder um programa. Hoje, com tanta facilidade, com tudo em nuvem, você restaura um sistema num clique e acabou. Então, dados agora, a segurança é outro nível. A joia do mundo é a informação. Os dados, isso, né? Exatamente. Né? Que bacana. Haroldo, você já conheceu o IFSecure? Sim. Conhecia, né? Sim. Ela faz parte da mesma estrutura da IFSecure, né? Eu até pedi para o Thiago explicar um pouquinho, Thiago. E você, se puder, traçar um paralelo do produto, da solução agora, tá? Legal. Como ela se comporta. Bom, a IFSecure, ela veio numa subdivisão, né, da F-Secure Corporation, onde a IFSecure assumiu todos os negócios corporativos. A grosso modo, é assim. Com relação à plataforma Elements e os seus produtos, as suas subdivisões, nós temos não somente os mecanismos de heurística, análise comportamental, a interpretação de como os programas funcionam ali por baixo dos panos, porque o ransomware acaba sendo um sequestro de dados, usando até mesmo aplicações legítimas, aplicações legais, nativas dos seus sistemas operacionais, seja Windows, Mac, etc. E Linux, né? Não vamos esquecer do Linux para não criar nenhum conflito. Mas o interessante é que na plataforma Elements nós temos mecanismos de não somente a proteção prévia, mas também até mesmo a recuperação. Então, se porventura uma ameaça compromete e inocula e compromete todo o ambiente dos dados daquele cliente, a própria solução
restaura imediatamente um backup dos arquivos que acabaram de ser eliminados. Que legal. Que é denominado modo de reversão. Então, houve o dano e ele reverte o tempo. Ele volta no tempo e devolve os arquivos no ambiente. Seja para a estação, seja também para servidores de arquivos, o que é o medo de muita gente, né? Que às vezes você apaga remotamente arquivos e isso remete imediatamente, evitando trabalho de backup, restore, etc. Muito bom mesmo. E então, para você que tem interesse em conhecer a solução, você clica aqui no QR Code que está na tela, tá? E você pode solicitar o contato para fazer uma apresentação, uma prova de conceito da solução. E a gente sempre recomenda aqui que você faça provas de conceito para ter certeza no que você está adquirindo, isso é importante, né? E eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã, talvez um dos fãs, os maiores fãs da solução, né? A gente gosta muito dela. Se você tem interesse também em ser atendido pelo grupo Off Hunter, com o código CISOCast 2024, você tem um desconto também bem interessante, né? E para finalizar agora, então, Haroldo, eu queria saber de você se você tem alguma pessoa, 2 ou 3 pessoas que você poderia mencionar aqui para nós como referência profissional para você, ou que você admire, ou que já tem influenciado na tua carreira, ou pessoas que... Agora que eu estou vendo que ela falando baixo. Ou pessoas que você sabe que, de alguma maneira, fizeram com que você chegasse à posição que você está, né? Sim. E se você puder falar um pouquinho disso, agradeço. Legal. Acho que, assim, de forma geral, né, é muito importante para a gente, durante o ciclo, né, da sua carreira, não só especificamente alguém da área técnica da segurança da informação, né, mas profissionais que passaram pela sua carreira e que muito colaboraram para a sua formação, né, para o seu desenvolvimento, para o seu processo, né, de maturidade, né. Então, assim, eu tenho algumas pessoas aqui que eu vou lembrar, algumas pode ser que nesse momento não, mas assim, eu tive lá atrás, lá no começo, né, quando eu ainda estava ali numa outra função que não era de segurança da informação, né? Se eu começar a falar aqui, vão descobrir que eu sou bem velhinho também, Que isso. né? Mas, enfim, então assim, eu tenho lá atrás referências com o Adalto. O Adalto Menino foi um cara que me ajudou muito, né? Foi o meu primeiro chefe ali, um cara muito bacana, um cara que me ajudou bastante, me cobrou muito ali no início de carreira, né? O Paulo Roberto Carvalho também foi uma pessoa que me ajudou muito ali naquele primeiro ciclo. Depois ali eu tive o Aguinaldo Secato também, que foi uma pessoa que assim, até hoje eu tenho uma referência dele de um cara fantástico, assim, de caráter, pessoa, né? Muito bom. Muito bom. Depois eu tive também um grande gestor também, que foi o Danilo Zimmermann, né, que está aí até hoje aí também, né? Estava aí na DASA até há pouco tempo atrás. Então uma pessoa... Foi da Cielo, né? Foi Cielo, foi Redcar, foi Alelo na época em que eu fui Alelo, né? Eu fui trabalhar com ele. Então, assim, uma pessoa também muito, muito legal, com que eu aprendi muita coisa também com ele. Trago até hoje bons aprendizados ali, né? Então, assim, são pessoas que com certeza passaram ali, passam pela minha carreira, são meus amigos até hoje, são pessoas que eu gosto demais de estar próximo, de conversar, de quando tem uma oportunidade de estar junto, de trocar uma figurinha, é muito bom. Então, assim, essas pessoas inspiram a gente, essas pessoas ajudam a gente a crescer, a se desenvolver. Então, com certeza tem outros nomes aí, mas assim, se eu puder destacar aí uns 3 agora aí de momento, com certeza seriam eles. Com certeza, você foi muito bem. É o que a gente sempre fala, né? Gratidão às pessoas que passam pela nossa vida. Gratidão a nossa por você estar aqui com a gente nesse momento, né? E é diante disso que a gente encerra o programa de hoje. Voltamos na próxima semana. Agradeço imensamente sua vinda aqui. Eu que agradeço. Obrigado de coração, tá? Tiagueira, obrigado mais uma vez aqui, tá? Até a próxima também. E a gente volta na semana que vem. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado. Um abraço.